São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui do Campus Fidei. Hoje estou muito bem acompanhada, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho, já que me pediram bastante, que o primeiro episódio foi ótimo, com essa participação ilustre, e que ficaram algumas dúvidas. Trouxemos Eliana Antunes novamente para falar de novo sobre o Resgate da Beleza. Então esse episódio aí é Resgate da Beleza, parte 2. E dessa vez, já que a gente falou tanto, meninos, fiquem até o final. Não sei se eles ficaram, Eliana. Então, dessa vez a gente trouxe um rapaz para começar desde o start. Para ter essa visão masculina para essa conversa, estou aqui com meu irmão de missão, Caio. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Caetano, tenho 27 anos, sou vocacionado aqui da rede de missão, finalizando, o acompanhamento vocacional, e sou advogado, uma área que conversa um pouco, com isso, por ter um traje específico de trabalho. Eu fui escolher, assim, minuciosamente qual rapaz que estaria aqui compondo essa mesa para falar, e aí Caio veio à minha mente, então vamos ver o que vai sair. Antes da gente começar propriamente, quero, como sempre, agradecer aos nossos colaboradores, lindos colaboradores, chiquérrimos, elegantérrimos, que fazem todo esse apostolado aqui ser possível. Agradecemos a cada um de vocês e fica aqui o convite, A rede de missão, graças a Deus, cada vez os nossos apostolados têm chegado mais longe. Temos missionários aqui em Brasília, onde fica o Instituto Campus Fidei, mas também temos outros missionários espalhados aí pelo Brasil. Temos missionários em Goiânia, no Pará, em Manaus. Então, esse é a expansão, do Campus Fidei dessa palavra. E isso acontece porque os nossos colaboradores permitem nos sustentar aí financeiramente para que isso aconteça. Então, o meu muito obrigado em nome de todo o Campus Fidei, e fica aqui o meu convite para quem desejar ser colaborador, contribuir com essa obra, lá no nosso site www.campusfidei.org.br você vai encontrar todas as informações para ser nosso colaborador. E aqueles que não podem colaborar financeiramente, sempre, sempre, sempre rezem por nós. Dito tudo isso, vamos entrar na nossa pauta. Antes, o Caio já se apresentou, Eliana dispensa apresentações, mas é sempre muito importante. Se uma pessoa está em Marte e não conhece essa consultora de estilo chiquérrima que está na minha frente, Eliana, por favor, se apresente. Paulinha exagerada, Bem exagerada, no caso. Olá, pessoal, vou falar igual a Paulinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Eliana Antunes, sou casada com o Júlio há quase 9 anos. Não temos filhos, não é porque a gente não quer, meu povo. Não é, tá? Rezem por essa intenção. Se for da vontade de Deus, Eu sou advogada de formação, advoguei por 10 anos. E aí eu comecei a trabalhar com a beleza. E aí eu fui encantada por esse assunto. E hoje eu estou atuando só como consultora de imagem e estilo, atendendo as clientes e os clientes, Eu atendo tanto homens como mulheres. E aí estamos aqui para fazer essa parte 2 do podcast. Me falaram que é uma coisa mais prática, eu tô ansiosa para esse bate-papo. Porque da primeira vez a gente falou muito sobre uma parte teórica e filosófica, Então, parando aqui um momento nesse começo desse podcast, se você estava lá, sei lá, em Júpiter e não ouviu todos os episódios do podcast, em especial esse episódio, volte aí, pausa esse, mas é para prometer para mim que você vai voltar. Pausa esse, volta lá no episódio, o Resgate da Beleza, escute, para você se basear, porque algumas coisas a gente não vai retornar, algumas coisas a gente vai pincelar, mas é importante que vocês escutem. Naquela ocasião a gente falou sobre o que é a beleza de fato, a gente falou que a beleza é algo transcendental, que nos eleva e nos remete a Deus, E falamos também sobre um pouquinho da prática, de como os homens e as mulheres se diferem nessa vivência da beleza, da estética, mas eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Mas antes da gente falar, acho que ficou faltando, é uma dúvida que eu sempre tenho, apesar de te conhecer há um tempo.
Como é que aconteceu essa mudança, né? Porque você falou, a beleza me pegou. E eu acho que isso entra muito nessa parte prática que a gente quer falar aqui, né? Eu já te conheço, então você sempre foi uma pessoa preocupada com a sua estética, com a sua vestimenta. Uma pessoa muito elegante, como sempre, como eu já disse. Mas você era advogada, né? 10 anos aí trabalhando com advocacia. Como é que aconteceu essa mudança de cenário? Então, eu falo que eu fui, na verdade eu sou, né, advogada de formação, mas consultora de imagem e estilo por vocação. Foi um chamado mesmo. E a história é boa, essa história é boa. Inclusive, eu nem sabia que você não sabia dessa história. Mas eu sempre levei muito jeito, né? Como você falou, foi uma questão de educação. Inclusive, eu acho que isso influencia bastante no meu repertório para vários assuntos. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, como você entende tanto de adequação? É difícil achar um curso que entregue tudo que eu sei, mas porque eu cresci num meio assim, que minhas avós ensinavam, minha mãe ensinava, minha madrinha ensinava. Então, para mim, era tudo muito fácil. E eu sempre ajudei muito minhas amigas nesse sentido. E aí, estava eu lá advogando quando eu fui apresentada a uma iniciativa que chama Eixo da Moda, né, uma associação da qual eu sou presidente atualmente. Algumas meninas se reuniram com esse propósito de tornar a beleza acessível a todas as mulheres, né, de levar a formação para as pessoas. Com esse tema do podcast, inclusive, é com isso que a gente trabalha. Então, a gente tenta espalhar a beleza de forma gratuita, né, obviamente. A gente tem, sim, alguns serviços que são contratados hoje em dia, mas começou de uma maneira bem despretensiosa, assim. E aí eu fui integrar esse time de meninas e a gente começou a levar a formação. Só que para a gente formar pessoas, a gente precisa se formar. E apesar de eu ter a vasta experiência, das pessoas me chamarem para eu ajudar e tudo mais, eu senti a necessidade. E aí eu fui fazer um curso de consultoria de imagem e estilo, fui estudar, porque eu queria falar sobre isso com propriedade, mas eu não tinha o objetivo de deixar de ser advogada. Eu só queria falar com mais propriedade, com mais autoridade sobre o tema. E aí, em um desses eventos do Eixo, eu fui falar sobre beleza. Muito parecido com o conteúdo do primeiro podcast. E aí, estava eu lá falando sobre beleza. Acho que tinha umas 40 mulheres nesse evento. E aí, no final, chegou uma pessoa em mim e falou, olha, eu queria fazer consultoria de imagem e estilo com você. Aí eu falei, então, eu não tenho formação. Acho que eu não posso te atender. Eu posso indicar uma amiga e tudo mais. Não, mas eu quero fazer com você. Aí eu fiquei assim, né? Tentei de tudo me livrar da mulher, no bom sentido, né? Porque, enfim, não me sentia totalmente preparada com a técnica e tudo mais. Mas ela ficou no meu pé, pegou meu contato e falou, vou fazer com você. E aí eu fui embora para casa, falei com algumas amigas, eu falei, gente, eu vou ter que atender essa pessoa, porque ela estava realmente desesperada, né? E muitas vezes você vê que a sede da beleza também é uma sede interior, no fim das contas. E aí eu resolvi atender ela mesmo assim, e fazendo o curso simultaneamente, foi uma loucura, e atendi minha primeira cliente. E aí, a partir disso, começaram a chegar outras pessoas. E eu fui conciliando os dois trabalhos. Então, eu atendia as pessoas à noite, final de semana, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro. E aí, chegou uma hora que eu não consegui mais conciliar. Comecei a fazer trabalho no Instagram e tudo mais. E eu falei, gente, eu não estou dando conta de fazer as duas coisas. Eu tinha muitas vontades, queria fazer muitas coisas e não conseguia. Então, eu tive que fazer uma escolha. Difícil, porque eu gostava do direito. Mas eu não sei explicar, é uma missão mesmo, assim, eu sinto que é a mensagem que eu preciso levar, sabe? Que me foi incumbida, assim, apesar de ser o meu trabalho, apesar de ser o meu ganha-pão, né? Mas eu sinto que parece, assim, vibra, assim, dentro de mim, sabe? Então, é isso, hoje estou aqui exclusivamente fazendo isso e falando disso. Graças a Deus, né, Eliana? Essa história. Que te permitiu, que você ouviu esse chamado, né? Eu acho que da primeira vez que a gente conversou, a gente também falou como cada um, né? Você, enquanto consultora de estilo, tem um trabalho muito focado nisso. Que pouquíssimas pessoas, até muitos consultores de estilo, não vão saber trazer esse olhar transcendental da beleza que você traz. Graças a Deus. Mas que nós também, né, leigos, temos essa função. E é por isso que esse podcast a gente quer falar das coisas práticas no nosso dia a dia. Eu, como comentei, nunca fui uma pessoa que me vestia mal, né? Mas, assim, também não era uma pessoa super atenta à minha estética, cuidar do cabelo, arrumar o cabelo direito, ou escolher, sei lá, vou usar combinação de estampas. Meu Deus do céu, era um desespero. E o seu conteúdo foi um conteúdo que me ajudou muito nisso, né? Acho que também o tempo da vida, porque no caso eu já estava namorando, já estava noiva, então acho que em dados momentos a gente começa a se preocupar mais. Também estava caminhando mais na igreja, que te chama
essa beleza, ela parece que ela vai... Quanto mais perto você tá de Deus, mais perto você quer estar. Então, a beleza te leva a isso. Mas uma pauta muito engraçada que eu acho quando a gente começa a entrar na igreja é a tal da modéstia. Ai, socorro. É um tabu quase, né? Porque daqui a pouco, recém-convertido, meu Deus do céu, só posso usar saia no joelho. Nunca mais vou usar calça ou qualquer coisa do tipo, né? Mais uma coisa que eu nunca escuto falar, e aí acho que primeiro vamos falar dessa modéstia de uma forma geral e depois vamos falar da modéstia para os rapazes, porque esse é um assunto que toca muito as meninas. Pelo menos é o que eu vejo. Quando começa a se falar de modéstia. Não sei se é porque os meninos não expõem os seus corpos tanto, né? E como é que é essa vida da consultora de estilo, da amiga, da irmã, e falar sobre modéstia? De, minha filha, não, você não precisa usar o cabelo na bunda, você não precisa parar de usar maquiagem, você não precisa usar só saia comprida. Esse é um tema polêmico, inclusive, né? Muito, muito polêmico. Inclusive, depois que você falar isso, eu vou levantar outra polêmica. Mas vamos lá. Tema polêmico. Porque, assim, eu sou muito daquela que pensa que a gente não precisa tá todo mundo igual e nem deve tá todo mundo igual, né? E quando a gente estereotipa, né, a imagem de uma pessoa cristã, eu acho que isso é muito negativo até para o nosso próprio apostolado. Porque a gente não precisa ser uma pessoa estranha, esquisita e que todo mundo se veste exatamente do mesmo jeito. A gente tem uma liberdade, né? E a modéstia é uma virtude. E toda virtude, ela precisa ter equilíbrio, né? Não é uma coisa que é 100% nem o zero. Então, assim, a própria modéstia, por exemplo, ela precisa ser vivida da maneira correta, né? Porque nós, mulheres, especialmente, a gente tem, assim, esse papel sedutor, de alguma maneira, né? Dentro das relações. Isso faz parte do ser feminino. E não está errado, né? Só que isso tem uma medida. E aí, a hora que as pessoas passam do ponto é quando elas começam, né, a expor o corpo e usarem isso de uma maneira equivocada. Então, assim, tem um limite, mas não tem regra. Inclusive, muita gente quer colocar algumas regrinhas, né? Tipo, saia, como você estava falando, blusa de alcinha. Depende do corpo, depende de quem é essa pessoa, depende de como se usa, depende do ambiente, depende de com quem ela tá, por exemplo. Então, assim, você tá numa praia com um monte de amigos, é uma situação. Você tá numa praia super isolada, só com seu marido, é outra situação. Então, tudo isso impacta na hora de você decidir o que você vai usar. Então, você tem que desenvolver critérios, ter formação para você saber fazer uma boa escolha diante de uma roupa específica, né? Agora, a modéstia é para todos, né? Esse equilíbrio em todos os aspectos para todo mundo, inclusive para os meninos. É importante. Tá vendo, rapazes? Quando a gente vê, por exemplo, os meninos passando do ponto aí, usando bermuda a todo custo, em todos os lugares, né? Bermuda é uma coisa assim que a gente tem que usar com os íntimos dos íntimos dos íntimos dos íntimos, né? Assim, então, assim, é engraçado porque... Você quer comentar algo sobre o assunto, Caio? As regatinhas, né? Que são tenebras. Mas não só isso. Eu acho que tá muito relacionado também com você saber se vestir da maneira certa e equilibrada para as ocasiões, de acordo com a sua condição, com a posição que você ocupa, o cargo que você ocupa, né? Tudo isso vai influenciar. Assim, por outro lado, né? Diferente de vocês, eu já me vesti muito mal. Eu já tive um gosto bastante discutível e questionável, mas conforme o tempo foi passando, né? Eu fui ficando um pouco mais velho e eu tive, assim... Eu tenho uma irmã um pouco mais velha e ela me dava as mesmas dicas que você comentou no último podcast que você dava pro seu irmão, né? E depois que eu comecei a namorar também, assim, vocês mulheres têm uma visão muito mais aguçada para isso, sabe? Assim, vocês conseguem ter uma noção maior, na verdade, né? E quando a gente tem, né, pessoas assim mais próximas que nos dão essa dica, a gente vai conseguindo criar uma noção um pouco maior e, assim, até isso se vestindo melhor e, assim, se conhecendo um pouco melhor, né? Sabendo o que você gosta e onde que cabe tal roupa, onde que não cabe. Mas em relação a isso da modéstia que vocês estavam comentando, uma coisa, assim, que na igreja que eu já percebi é que, assim, que parece que ou é 8 ou 80, né? Quando você consegue encontrar esse equilíbrio, aí que aquilo de fato se torna belo e que encontra o sentido. Porque, por um lado, hoje em dia é comum da gente ver
o esquecimento quase que total, né, da modéstia, assim, de buscar mostrar cada vez mais o corpo. Mas também tem o lado da moeda que, assim, que é tentar tampar de uma forma exagerada que você desvirtua a própria virtude da modéstia, né? E que, assim, particularmente eu acho que se torna algo feio. Assim, como você vê uma coisa que você vai até para o julgamento, mas quando você vê uma coisa assim que ela extrapolou, você fala, cara, isso se torna uma coisa que afasta as pessoas da própria modéstia, porque, pô, vai olhar, vai ver assim, pô, modéstia é aquilo, tipo, eu vou ter que me vestir daquela forma. E muitas vezes as mulheres, elas podem até, isso os homens também, né, obviamente, se vestir dessa forma exagerada, extrapolando a virtude, não é nem porque ela quer, mas é porque ela cria um falso moralismo da cabeça de que aquela é a maneira correta de se vestir, sabe? E eu acredito que, assim, que a modéstia, ela, por ser uma coisa muito visual, ela conversa muito, tem que conversar muito com essa questão do equilíbrio, para você buscar exercer aquela virtude de uma forma equilibrada e correta para que ela possa, de fato, mostrar o belo. Ela possa, assim, você possa enxergar a beleza naquilo. Porque, assim como todas as virtudes, né? Mas a modéstia, por ser algo visível, você pode contemplar aquilo, sabe? De uma forma assim, com os seus sentidos. E como é bonito você poder olhar para uma pessoa e você falar, cara, que pessoa não precisou mostrar mais do que necessário, mas assim, ela tá bem vestida, ela é bonita. Por mais que a aparência seja um pouco questionável, mas na vestimenta você pode ver isso. A gente estava falando de modéstia e um assunto que eu não tenho uma resposta. Talvez você tenha. Você já entrou mais ou menos nesse assunto. Que, por exemplo, eu, Paula, sou uma pessoa que eu consigo, claro, porque eu tenho orientar minha vontade, mas assim, eu não gosto de usar maiô. Não é por uma questão de... Eu acho lindo, acho elegante, acho bonito mesmo. Mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, vou pra praia, eu quero ficar na água, entendeu? Eu não vou ficar aqui na praia debaixo do guarda-sol. Eu vou pra água e vou ficar molhada. E aí, ficar molhada é uma coisa que incomoda demais. Mas o biquíni expõe demais, né? E aí, a gente conversava até com o padre esses dias, e ele também não soube me dar uma resposta sobre, né? E aí você deu um exemplo que talvez clareie, né? Usar um tipo de vestimento, um biquíni ou algo assim. Eu e meu esposo num lugar mais isolado, por exemplo, eu não me sinto à vontade de ir de biquíni numa vida fraterna da Rede de Missão, por exemplo. De forma alguma. Um convívio que teve até na obra uma vez, só meninas, também não me sentia à vontade de estar de biquíni. Mas como é que eu encontro esse equilíbrio, né? Tipo assim, não é uma escolha, tipo assim, não vou usar maiô porque fico me sentindo de burca. Não, é uma questão de conforto. Tipo assim, não gosto de ficar molhada. E aí, o que eu faço? Eu também não gosto de ficar molhada. Mas eu só uso maiô. Assim, claro, eu uso biquíni quando eu tô na minha casa com o meu marido, só nós dois. E eu tenho 2 biquínis lá antigos que eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não uso nessa circunstância. Mas se tem qualquer outra pessoa de fora, eu não uso, eu uso maiô. Porque, de fato... E, assim, tem que ser um maiô decente, tá? Porque tem vários maiôs que são piores. Como é que chamava biquínis antigamente? Engana a mamãe? Todo furado e tudo mais, né? Da mesma maneira que a gente tem biquínis que são mais modestos, né? São mais compridinhos, cobrem mais o bumbum, são mais altos na cintura, a parte do busto é mais comportada, né? Então, a gente também tem que saber avaliar um e outro, porque não é só falar, tô de maiô, tá valendo. Depende, tem maiôs que são extremamente cavados, né, decotados, e aí é a mesma coisa que você tá de biquíni, se não pior, né? Então, assim, tem que saber escolher. Mas a nossa zona erógena, que eu diria, né, ela tá compreendida ali da axila, né, que é a altura aqui da axila, e até ali perto do joelho, né? Essa zona é uma zona que a gente tem que proteger de alguma maneira, né? E na praia, obviamente, você não vai de short e tomar banho de mar. Então, assim, o máximo que você conseguir proteger dentro dessa região já ajuda bastante para não escandalizar. E, assim, claro que
é muito mais confortável estar de biquíni, seca mais rápido. Eu super entendo o que você tá falando e compartilho do mesmo pensamento, né? Mas a gente faz aquilo também por um bem maior, né? Então a gente suporta algumas coisas, assim. E a gente sabe que, como os homens são muito visuais, né? Tem isso também. Então você tá numa praia, por mais que você esteja com biquíni ok, né? Assim, a gente tem que ajudar também os homens, né? Às vezes a gente não ajuda. Então, se a gente cobre um pouco mais, talvez a gente disfarça ali um pouco e a pessoa não olha tanto, né? E a gente não sabe com quem a gente vai encontrar. E também não adianta a gente colocar maiô quando a gente está com pessoas, por exemplo, sei lá, num ambiente de comunidade ou em um lugar específico, mas se a gente vai para a praia em público, a gente usa. Porque a gente pode encontrar uma pessoa ali. Então, a gente tem que ser uma pessoa que é a mesma pessoa em todos os lugares, não importa, né? Aconteceu comigo agora, até contei no Instagram, que eu fui... Você viu que eu contei? Sim. Eu fui para a praia, eu estava em Flecheiras, numa cidade do interior, que assim, lá não tem ninguém, uma vila de pescador. Eu entrei no mar com a minha família e eu encontrei uma seguidora lá dentro do mar. Assim, no meio de Flecheiras. E eu só tenho, o quê? 17 mil seguidores hoje, eu bati. Então, assim, eu não tenho muito seguidor. Eu não sou uma pessoa, assim, tão grandiosa. Eu tava no interior do Ceará. Agora, imagina se eu tivesse de biquíni, falando pra todo mundo lá nas redes sociais que eu uso maiô, né? E eu tivesse chegando lá de biquíni, desfilando. Então, assim, a gente tem que cuidar um pouco da integridade daquilo que a gente fala, né? Da unidade da pessoa. E... eu uso maiô por conta disso, sabe? Eu quero me proteger cada vez mais, assim, dos olhares. Porque eu não sei quem vai olhar e de que maneira vai olhar. Claro que eu sei escolher um biquíni que seja modesto, assim. Eu não vou ser Caxias aqui e dizer que não tem. Tem, mas, assim, depende do corpo. E aí também tem a questão das comparações. Aí gera, tipo, um sentimento ruim para outras mulheres que talvez não sejam tão magras quanto a gente é, sabe? Então, se tá todo mundo ali, a gente acaba diminuindo um pouco as comparações. A gente ajuda as pessoas que talvez não estão com o corpo tão legal. Então, são tantas coisas envolvidas que a gente pode tirar, sabe? Que a gente aprofunda e fala, olha, eu vou oferecer isso. Porque, de fato, é desconfortável. Um negócio estranho, tá todo molhado aqui, né? Mas... ai, por favor, tecnologia, vamos evoluir, sabe? Já tem toalha que seca rápido, por que o biquíni não seca rápido também, entendeu? Sim. Então, assim, eu sou a defensora do maiô. Sempre serei, sabe? E os rapazes? Como é que faz nessa então, ocasião? Os rapazes não têm a questão da zona erógena nos seios, né? Então, assim, é normal os rapazes ficarem sem camisas, sem a camisa para tomar o banho. E a questão da sunga eu acho super tranquilo, né? Dependendo da sunga também. Porque acaba sendo uma repetição ali da nossa parte de baixo, né? Também. Então, e aí tem uma outra questão que eu acho que influencia, que nós mulheres também não somos tão visuais assim quanto os homens, né? Então, a gente tem que entender as diferenças entre homem e mulher. Isso aí é um outro tema gigantesco e que a gente precisa trabalhar isso na forma como a gente se veste. Não é machismo, não é nada. Deus fez a gente assim, é uma forma de operar diferente. E a gente tem que ser inteligente, né? E ver de que maneira que a gente ajuda ou não ajuda o outro. Então, inclusive, eu acho melhor de sunga do que com aqueles shorts, né? Fazendo aquela marca branca tenebrosa. Não, melhor então Meu aqueles Deus, shorts. eu tô todo errado, então. Que bom que você estava aqui hoje, né, cara? Eu prefiro, eu acho estranho aquele negócio todo grudado e um short pingando e as colorido. E as pernas brancas com as depois. cor nada a ver. Acho Não, que... mas aí o esquema é você deitou pra tomar o sol, você subiu aqui, Ah, ó, deixou na altura da sunga. De que adianta, né? Colocando as coxas pra jogo. Eu acho que é melhor. E assim, gente, vamos combinar, né? Então, o pessoal reclama da marca do maiô também, né? Da marquinha. Ai. E aí eu falo, olha, câncer de pele tá aí, tá? Vamos parar de tomar sol. Não dá pra gente querer fazer tudo, sabe? Você quer marquinha pra quê, no fim das contas? Sabe umas coisas assim que a gente começa a pensar e refletir? Que eu acho que tem muito isso colocado dentro da nossa cabeça, uma coisa super hipersexualizada do negócio. Então, assim, fala sério, né? A gente tem que se desprender. Porque é o tentador, né? Então, vai pra quê? Em que contexto? De que maneira? Então, assim, vitamina D tá aí, né? Pra A gente já não consegue tomar muito sol mesmo aqui, tem que suplementar de todo jeito. Então, assim, vai pra praia, não... que as meninas perguntam, né? Não, mas como assim? Como é que fica com a barriga? Sim, gente, a barriga fica um pouco mais branca mesmo, normal, e daí? Né? Assim, umas coisas que eu não consigo entender. Você vai posar em alguma revista de biquíni e aí isso vai ser um problema? Não é assim, sabe? Então, acho que as pessoas dificultam um pouco as coisas e ficam encontrando umas desculpinhas pra não fazer as coisas. Eu acho que assim, que pro homem é uma coisa muito mais simples, né? Porque por mais que alguém não goste do short, até porque assim, um short de futebol hoje em dia, tipo,
é isso, ele nem molhado por muito tempo ele vai ficar, né? Ai, os homens são tão privilegiados. Em todos os aspectos. Todos. E assim, eu particularmente, né, eu tenho o costume de usar a sunga e o short. Aí, por exemplo, na praia, é horrível você ficar cheio de areia, né? E é muito melhor usar a sunga. Mas assim, se eu for, por exemplo, na vida fraterna da Rede Missão, eu não me sentiria à vontade de ficar de sunga, sabe? E assim, jogando bola e tudo mais também com short ali eu acredito que seja mais fácil, né? Já pra mulher eu acho que já é uma questão um pouco mais complicada, até porque a minha noiva, a Giovana, a gente já teve nessa conversa. E ela também prefere biquíni. Mas ela muitas vezes ela já ficou perguntando, poxa, mas será que é modesto? Será que é tranquilo? E uma vez que a gente foi pra praia, ela estava de biquíni. Eu constantemente tinha que fazer, né, o exercício da pureza também, né, da virtude da pureza, de me resguardar. E só que assim, eu não podia deixar de ver que as pessoas ficavam olhando, sabe? E ela se incomodou muito por isso. E teve que passar boa parte do período desse dia em específico, né, com aquele paninho que vocês usam. Não sei, deve ser. Com certeza. Ou uma canga. E assim, acaba que tem todas essas questões, porque a gente não vai sempre encontrar pessoas que vão evitar de olhar para você porque estão buscando uma virtude, né? E às vezes é até uma caridade da própria mulher de velar pela santificação da outra pessoa, né? Por mais que ela não esteja buscando essa santidade. Mas eu acho que é mais isso, assim, para o homem, o maior problema, acredito que seria os olhares, né, também, que assim, quando a gente vai para uma praia, a gente tem que, querendo ou não, exercer isso, porque nem todas as mulheres vão pensar, né, nas outras pessoas que estão ali. As brasileiras especialmente, né? Exato. E assim, quando eu viajei, né, com minha noiva, todo momento eu tinha que ficar olhando para ela, porque senão, pô, como é que, mesmo sem querer, tem hora que passa alguém, né? E aí, assim, isso gera um problema também para os homens se eles não tiverem um autocontrole, um cuidado, né, com esses olhares e com esses ambientes que, assim, que muitas vezes não são tão propícios aqui na nossa realidade, né, do Brasil. Pra vocês terem uma noção, eu e o Bruno, a gente gosta muito de praia, mas nós gostamos muito de frio. Mas para nossa lua de mel, a gente escolheu um destino frio porque na época a gente conversava muito sobre isso, porque a gente não queria se colocar justo logo depois do casamento em alguma situação de... Foi mais pelo Bruno, assim. Falou, cara, eu não quero colocar meu esposo numa situação que ele tem que ficar controlando o olhar dele o tempo todo, porque é algo que constante, né? Pro homem é mais... Eu lembro que, tipo assim, eu falava, meu corpo nem é tão exuberante assim, tipo... Qual que é o problema de eu estar de biquíni? Tem muito uma mulher mais volumosa, mais violão do que eu. Ninguém vai ficar olhando pra mim, essa varetinha aqui, sabe? O Bruno falou, vai. E eu, inclusive. E aí, a gente foi se podando. Óbvio que isso não vai restringir a nossa vida, né? E aí a gente tem que ir buscando mecanismos. Mas prometo que eu vou pesquisar maiôs que se secam rápido. Mas dá pra ser super elegante. Nossa, maior. Eliana, você serve muito elegância quando tá no vídeo, mas assim, na praia, realmente. Mas eu acho que outro ponto importante da gente entrar, como a elegância, ela chama a atenção de uma maneira positiva, né? Nós evitamos olhares vaidosos, digamos assim, né? Tipo assim, eu não quero me vestir para que os outros me olhem no sentido de cobiçar. Mas eu quero que as pessoas olhem minha casa, minha postura, meu esposo, e vejam belo ali, porque a gente já conversou que o belo reflete Deus. Então, esses dias eu até estava vendo um vídeo no Instagram, assim, passou, como as pessoas reagem à elegância. Aí tinha uma mulher chiquérrima, assim, sabe? Linda, passando, mas... E ela, postura elegante, um vestido bonito, assim, numa vida cotidiana, como se falar. Na avenida lá de Nova York, entendeu? E as pessoas, tipo assim, o vídeo pega as pessoas olhando, mas um olhar de admiração e quase de espanto. Porque hoje em dia tá tudo muito zoado, né, gente? Convenhamos. As pessoas mais novas que nós usam moletom, tênis de skatista com cropped, uns negócios nada a ver.
E aí, quando a gente tá falando sobre a beleza masculina, eu acho que a elegância é um ponto muito importante, assim, acho que porque para nós mulheres, eu acho que a gente consegue falar mais sobre beleza, porque é um assunto que nos chama a atenção, mas aí a mulher vai pensar em maquiagem, vai pensar no cabelo, vai pensar, vou combinar cores análogas, eu vou fazer um look monocromático, estampas, enfim. É um universo que não passa necessariamente pela cabeça do homem. Seria a elegância a porta de entrada para conversar com o homem sobre essa estética, essa beleza? Eu acho que não necessariamente a elegância, mas eu acho que uma coisa que pega muito para os homens é saber que a roupa deles pode impactar nos negócios, no trabalho, que eu acho que é um ponto muito forte, assim, para o homem, né? Algo que ele busca bastante, ainda mais com relação à segurança da família e tudo mais. Então, a forma como ele é visto, né? De que maneira ele está sendo observado, acho que mais que isso. Porque nós, mulheres, no fim das contas, a gente... Claro que a gente quer um marido, né, elegante, mas acho que pode ser uma porta de abertura entrar por aí, sabe? Falar, olha, isso aqui pode estar te prejudicando no seu trabalho, pode estar te prejudicando para você ganhar uma promoção, para você chegar mais longe, para você fechar mais negócios. Então, assim, aconteceu já várias vezes. O Júlio ter uma reunião importante, a gente pensar juntos em que roupa ele vai usar, o que a gente quer nessa reunião, né? É fechar um negócio? Não é. É resolver uma confusão, sabe? E a roupa pode ajudar nesse sentido. Então, acho que se vestir de maneira estratégica e saber regras básicas sobre isso pode ajudar muito. E eles percebem o impacto, até porque o homem é muito objetivo, né? Eles fazem o que precisa fazer, colocam em prática e eles percebem as coisas. Assim. A gente que fica dando muita volta e que às vezes tem dificuldade de perceber. Mas é impressionante. Eu acho que a porta de abertura seria mais por aí, assim, para convencer. Eu iria por esse argumento, assim. Mas, assim, lembrando que a beleza é importante para todo mundo, né? Uhum. Como é que a elegância, a beleza entrou na sua vida, Caio? Bom, assim, eu não sei se eu me considero uma pessoa elegante, né? Eu estou te falando isso, Caio. Desde que eu te fiz o convite, você não foi escolhido aqui aleatoriamente. Achei que tinha sido por falta de conhecimento para eu aprender alguma coisa. Resgate da beleza, eu achei que você estava falando para eu vir buscar a minha, ver se eu encontro. Mas assim, na minha área em particular, eu lembro assim que eu comecei a fazer estágio em órgãos públicos que não, assim, que geralmente não, dependendo da função, óbvio, né, do lugar que você vai trabalhar, não é exigido o trabalho de terno, às vezes uma camisa social e tudo mais. E eu sou a primeira pessoa da minha família que se formou em Direito, né? Que é dessa área da advocacia e tudo mais. E assim, quando eu comecei a fazer estágio, não era um requisito, né? Porque eu trabalhei em lugares que não necessitava dessa vestimenta. Mas no final da faculdade eu entrei em um escritório que eu fazia estágio. E ali eu pude ter um primeiro contato com pessoas assim, que diariamente estavam, né? Assim, óbvio que além da faculdade e tudo mais. Mas aí ali no escritório que eu pude aprender um pouco mais sobre isso. Mas eu vi que assim, que hoje eu olho pra trás, misericórdia, eu vesti horrivelmente. Cara, foi muito bom eu falando que tinha chamado Caio, né? Porque o carisma, ele é formativo, mas ele tem a zoeira enraizada, né? Aí eu falando pros meninos que tinha chamado Caio, um pior que o outro, né? Um de chinelo, de bermuda, só não fica de regata, porque não convém. Aí tava o Caio, eu falei, gente, o Caio é o rapaz que tem a camisa mais bem passada desse instituto. Entendeu? Obrigado, mãe. Quero ver se vai continuar assim depois de casado. Meu Deus, estou enrolado. Mas enfim, né, eu tive esse primeiro choque de ver, de entrar para esse meio. E eu tentava, né, no meio das minhas possibilidades, me vestir bem, assim, sempre tive que trabalhar a partir desse momento, né, de terno e tudo mais. Aí eu fui querendo ou não aprender. Tive uma dificuldade extrema de aprender a fazer um nó numa gravata. Cara, nunca ficava do tamanho certo. Sempre ficava ou lá embaixo ou no meio da barriga, assim. E isso já é um sinal de quando você tá com essa vestimenta, de que ou você sabe ou você não sabe se vestir, né? Enfim, aí depois que eu saí do estágio, de fato, comecei a advogar, que eu comecei a ter mais contato com outros advogados, com clientes e tudo mais, eu pude ver que é exatamente isso que você falou. Que a minha roupa pode fechar o meu contrato. Uhum.
O relógio que eu uso pode determinar se aquele cliente vai me contratar ou não. Tá vendo? O carro que eu dirijo. E tudo isso nesse meio, entendeu? E no escritório especificamente que eu estou hoje, isso ficou evidente, sabe? Que assim, que é na área de direito penal econômico. Que assim, que a gente lida com pessoas que têm muito dinheiro. E ela não vai... Eu ainda não tô nesse nível, né? Obviamente, eles me contratarem. Contrata meu chefe. Mas eles não vão contratar um advogado que vai chegar com você sem uma gravata, que não vai chegar que tá com a camiseta, com a camisa toda amarrotada e para fora da calça e tudo ou mais. Ou estampada, ou listrada. Exatamente. Tudo isso, assim, eu pude ir percebendo que conta. O seu terno, assim, se não for do seu tamanho e tudo mais, tudo isso é visto por essas pessoas, sabe? E aí eu pude, assim, perceber que eu, de fato, tenho que dar uma importância, mas, assim, não uma importância no sentido da vaidade, mas no sentido de que aquilo faz parte da minha atividade. Não só o meu trabalho intelectual, mas também esse meu... me dedicar a aparentar estar bem, sabe? Porque é uma coisa que, querendo ou não, pode até ser uma coisa elitista e tudo mais, só que, assim, que faz parte desse meio, sabe? Eu vejo que tem tentativas de melhorar isso e tudo mais, e não necessariamente você tem que ter um terno de 10 mil reais, sabe? Você não precisa ter uma camisa de alfaiate, você não precisa ter uma gravata dessas marcas assim. Mas se você souber utilizar bem aquilo que está dentro do seu orçamento, isso já vai passar uma boa impressão, sabe? Se você dar assim, uma dedicação a mais para se portar melhor, para você ter uma postura um pouco mais ereta e tudo mais. Tudo isso conta, sabe? Entendi. E beleza, a porta de entrada, e eu acho que faz total sentido, a porta de entrada para cuidado com a beleza masculina é profissional e tudo mais. Mas ela não se restringe ali. Não adianta nada, por exemplo, o Caio ir pro escritório todo alinhado e vir aqui pro instituto de qualquer jeito. Ou sair com a Giovana, a noiva dele, de qualquer jeito, né? Eu acho que talvez tenha essa dificuldade também, os rapazes, né? Quantos outros a gente vê, tipo, beleza, no trabalho tá super alinhadinho. Mas quando é pra sair ali, pra ir no shopping, vai de chinelo, vai com tênis de academia. Mas, Paulinha, no fundo, as mulheres também são um pouco assim. Você já parou pra pensar? Quando a gente quer aparecer para os outros, a gente se cuida. Agora, com o marido em casa e os filhos, você vai na casa da sua mãe, da avó, na padaria, socorro Deus. Uhum. Então, na verdade, deveria ser o contrário, né? Porque você está ali com as pessoas que você mais ama. Então, você tem que entregar o melhor. Não estou falando de inadequação e nem do Caio estar de terno e gravata em casa. Não é isso. Mas eu volto a falar da unidade, né? A gente precisa se esforçar. E acontece com as meninas também. Não é muito diferente, não, viu? Acontece muito. Então, assim, eu não sei. Muito. Mas eu acho que é colocar a beleza como prioridade, assim. É como tomar banho, comer. A gente tem que reservar um tempinho do dia pra gente restaurar a nossa dignidade. E também a gente precisa se esforçar um pouquinho para aprender, né? Como o Caio estava falando, a gente não nasce sabendo se vestir. Então, as regras básicas, para que a gente tenha conhecimento, a gente tem que buscar formação. Como as pessoas estão escutando aqui esse podcast, mas diversas outras maneiras que a gente tem de estudar um pouquinho e saber como é que as coisas funcionam. E até pedir a opinião, né, de outras pessoas. Sim. Porque eu, por exemplo, assim, tudo que eu vou fazer, eu peço a opinião da Giovana. Tipo assim, eu vou para alguma festa, eu vou para alguma coisa, eu sempre pergunto para ela se tá bom, se ela gostou e tudo mais. Por mais assim que eu, né, com aquele pouquinho que eu sei, eu tento já ir com uma resposta. Mas, e assim, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é que nos últimos 2 casamentos que eu fui com a Giovana, eu já tava falei pra ela, amor, vou com tal terno, com tal camisa e tal, e com aquela gravata. Ela, não, amor, vai com a gravata da cor do meu vestido. E tipo assim, se eu não tivesse ido perguntar pra ela, falar com ela não teria dado esse toquezinho dela, sabe? E isso é engraçado, que é uma coisa tão pequena, é um comentário das pessoas quando você chega lá, sabe? Tipo, essa atenção. E eu acho isso uma coisa legal nessa busca do conhecimento, você buscar também a opinião de quem está ao seu redor, da sua mãe, da sua namorada, da sua irmã, de quem quer que possa te ajudar. Porque, assim, o homem precisa de uma ajudinha, de um toquezinho. Mas
Mas eu acho que nem só o homem. Eu acho que o homem faz isso mais, né? Da outra vez eu comentava que o meu irmão me perguntava sempre. O Bruno, quando a gente vai sair, ele fala, com que roupa que você quer que eu vá? Aí eu falo, ai, tá, vamos lá. Até pra vocês não reclamar tá. depois. Mas ele sabe escolher direitinho também. Ele sabe, às vezes, até melhor que eu, qual cor de sapato combina melhor com tal cor de terno. Até porque é o universo dele, né? Apesar de eu achar lindíssimo, não é algo que eu domine, né? Não que eu domine a moda feminina também com muita propriedade, né? Mas eu também pergunto muito. Tipo assim, até quando eu tava voltando àquela pauta da modéstia, quando eu tava tentando entender se condizia ou não, o Bruno era meu farol, assim. Eu virava pra ele, amor, essa saia tá, sei lá, apertada demais? Tá, sei lá, chamando muita atenção? Ele falava, não, amor, tá bonita. Aí eu vou sair de casa e viro, tá bom assim? Aí o Bruno já falou assim, olha, essa cor não tá combinando com a outra, entendeu? Aí eu vou lá e troco. Aí eu falo, você não aprendeu, não viu as dicas da Lili sobre combinação de cores. Então você não tá entendendo o que eu tô fazendo aqui. Mas eu também faço isso, né? Eu acho que essa dinâmica tá mais... Até pra gente no contexto matrimonial, acho que é um jeitinho até que aproxima o cuidado que a gente tem com a nossa aparência, eu acho que vai além da roupa, né? Então, para as mulheres, um cabelo cortado, a sobrancelha feita, maquiagem pelo menos básica, e para os rapazes também. Então, tem dia que, sei lá, o Bruno tá na correria e a barba dele começa a desandar, e eu falo, meu senhor, vamos fazer a barba, né? Então, acho que é mais, né? Mais do que o se vestir. É uma postura, uma etiqueta, mesa. E acho que também, você fala muito disso, é ocasião, né? Temos uma unidade, eu sou uma só pessoa e preciso ser coerente. Sim. Mas assim como o Caio não vai de terno pra, sei lá, pra praia, existem cada ocasião pra ocasião. Por exemplo, existem outros rapazes que não vão trabalhar com advocacia ou com um escritório que demanda ali um dress code social, né? O Bruno, meu esposo, por exemplo. O Bruno é músico. E então, para ele trabalhar no dia a dia, ele trabalha de camiseta, de bermuda, às vezes até. E aí teve um dia que quando ele vai para casa das pessoas, ele dá aula tanto na casa das pessoas quanto numa escola. Aí um dia depois, acho que você tinha comentado sobre rapazes, não é para ficar usando bermuda torta direita. Aí eu tô tentando introduzir essa mensagem na cabeça do meu esposo. Ele fala, tá quente, que não sei o quê, blibli. E aí eu falei, amor, aí eu usei a sua estratégia. Eu falei assim, amor, eu acho que na escola onde você vai, que tem toda uma questão mais profissional, digamos assim, não que nas aulas particulares não seja, mas talvez na particular é um pouco mais informal. Aí eu entrei por essa vertente. Falei assim, amor, né, eu acho que pra ir pra lá, acho que você tinha que ir de calça, porque dá mais seriedade e tal. Aí ele comprou, agora ele tá indo de calça lá que legal. Pra escola lá. É que a bermuda dá uma infantilizada na imagem masculina, né? Entendi o que eu preciso mudar. Vocês podem olhar lá assim, né? Referência no vestir, né? É a coroa britânica, né? Quando a gente olha os looks ali. Então, os rapazinhos, eles usam bermuda em todas as solenidades. Acho que até 6 anos, 7. A partir disso é calça. Caraca, eu nunca tinha reparado nisso. Isso é impressionante, assim. Eu nunca tinha reparado nas crianças. Eles vão para os eventos sociais de bermuda e meia alta e sapato, sabe? É simbólico, sabe? A bermuda, ela infantiliza demais a imagem masculina. Então, não dá para trabalhar, não importa o que faça. Assim, não importa a profissão, não dá para colocar. Mesmo que se fosse na praia, assim, um garçom, sabe? Lá em Fortaleza, por exemplo, né? Não dá, entendeu? É calça, é trabalho, né? Então, aquilo ali passa uma abertura extrema, assim, uma descontração absurda para os homens. Então, assim, bermuda é para usar em casa, num churrasco com os amigos e com a família, com pessoas próximas. Se for um churrasco um pouco mais elaborado, tipo, se você não conhece metade das pessoas que tá ali, calça.
Meu Deus, é o fim do mundo. Não, gente, não é o fim do mundo. E pelo amor de Deus, na igreja, então nem se fala. Porque o que eu tô vendo de homem de bermuda socorro. na igreja é assim, é uma ofensa, né? Então, não dá. Assim, porque depois eu vou pro churrasco. Não importa. Não importa, meu filho. Você não sabe trocar de roupa dentro do carro ali. Chegar na festa, você vai a um banheiro e... É tão difícil assim. Em amor a Nosso Senhor, né? Mas não dá, assim. É engraçado porque... Quando você vai olhar para alguns homens mais maduros, você vê que não se usa mesmo. Os nossos pais não... Ou eles têm que estar muito à vontade. Pelo menos o meu pai, ele tem que estar, tipo assim, no churrasco lá em casa. O meu pai estar de bermuda. O Júlio sempre teve isso. Eu também nunca... Depois que eu fui estudar, que eu fui entender, né? Mas ele não usa bermuda para absolutamente quase nada. É muito raro. Ele quase não abre a gaveta de bermuda. Ele praticamente não tem. Olha só. É calça full time, praticamente. Em defesa do meu marido, eu confesso que eu já aliviei... eu aliviei pro lado dele. Porque ele tinha um olhar. Mas olha só como a gente pode edificar, mas a gente também pode dar algumas dicas erradas, né? Em defesa do meu marido, né? Ele, volta e meia, a gente ia sair, sei lá, ele queria botar uma calça. Eu falava, não, amor, tá muito quente. Tipo... Na casa de uns amigos meus, por exemplo. Ele vira pra mim e fala, eu preciso de calça? Eu preciso de tênis? Eu preciso... Aí, às vezes, fala, não, amor, a gente vai pra casa dos meus pais, pode ir de chinelo, sabe? Mas ele tinha esse olhar mais cuidadoso. Talvez no cotidiano do trabalho, como ele veio da advocacia e foi uma experiência ruim, e aí ele mudou a um trabalho um pouco mais... dinâmico e informal, e que ele caminha muito, ele anda pra cima e pra baixo. Eu dei uma dica errada. Olha só, perdão, meu amor. Vou começar a comprar mais calças pra você. Não, mas é assim que a gente vai podendo perceber mesmo as coisas. Porque assim, a Giovana, eu sempre faço essa pergunta também pra ela, né? Amor, será que eu vou de chinelos ou vou ser de tênis? E quando eu não pergunto, eu erro. Porque, por exemplo, nesse sábado agora mesmo, a gente tá noivo, né? Não sei se eu comentei, mas a gente foi olhar os salões, né? De visitar pra ver como que é o espaço e tudo mais. Aí eu falei, a gente vai Era sábado, 9 horas da manhã. Tipo, vou tranquilo, né? Assim, só vamos ver o espaço e tudo mais, não vai ter ninguém. E assim, não eram ocasiões que estaria decorado e tudo mais, né? Aí eu fui de camiseta, short e chinelo. Meu Deus. Gente, ela abriu a porta. Eliana, tipo... Ela falou, você vai de chinelo? Aí eu, mano, não sei o quê. Cara, tipo assim, eu nem parei pra pensar, sabe? Não, ainda mais você que é advogado, porque você pode ter um cliente por indicação, entendeu? Pois é. Você cruza com um cliente ou um possível cliente, sei lá, às vezes você conhece um cara que foi o noivo anterior que foi visitar, e vocês estão conversando, o cara tá precisando de um advogado, direito penal econômico, sei lá o que é. E eu nervosinho de chinelo lá. E aí ele vai falar... Pelo menos não tava de regata. Exatamente. Tô fora. Mas tem que tomar um cuidado. Sim, e assim, eu acho isso legal nela, porque ela sempre tem esse olhar, sabe? Não é uma coisa assim que ela ignora e deixa pra lá, sabe? Ela falou e assim, ela explicou o porquê. E ela falou exatamente isso. Poxa, a gente tá indo olhar o salão e tudo mais. E faz total sentido, sabe? Mas assim, às vezes deixa isso passar, sabe? O que pode acontecer lá, quem eu posso encontrar. Mas isso foi, inclusive, uma coisa que marcou e é até bom, né? Ouvir isso agora, porque... A partir daqui eu posso não errar dessa forma, né? Eu acho que é um constante, assim, né? A gente tem altos e baixos, até, por exemplo, psicológico. Conta muito, né? Você até comentou isso no episódio passado. De como, por exemplo, pessoas que têm depressão, elas vão começando a descuidar até do ambiente físico, né? Tipo, pessoas se tornam muito acumuladoras ou não se preocupam. E quando elas... começam a fazer o caminho inverso, isso ajuda. Não é necessariamente a pessoa vai melhorar da depressão, então ela vai se cuidar. Se ela começa um processo de cuidar de si, ela vai melhorando, porque a nossa imagem, ela nos estimula. E eu acho que isso é um ponto muito legal que eu queria perguntar para você. Porque a gente já conversou sobre esposas que ajudam os maridos, você tinha o costume de ajudar suas amigas. E quando a gente é amiga, assim, quando a pessoa te busca, é mais fácil, né? A pessoa tá te buscando, tá te perguntando. Você pode falar, amiga, tá nada a ver essa roupa. Mas e quando a pessoa não te pergunta,
e, sei lá, não necessariamente tem uma resistência, mas eu tenho uma amiga, uma mãe, um namorado, enfim, alguém que está despreocupado e que você vê que aquela pessoa, assim, só não raciocinou, ou às vezes até está com um problema psicológico. Como a gente consegue ajudar, né? Porque às vezes não é o nosso papel falar, amiga, vamos cortar esse cabelo? Né? Talvez seja indelicado. Mas por amor àquela pessoa, a gente quer ajudar. Teria alguma forma de fazer isso? Comer pelas beiradas, sei lá? Então, a primeira coisa é que a gente só pode falar isso quando a gente tem realmente intimidade com a pessoa. Quando a gente tem uma amizade. Não basta ser só um colega, um conhecido. Né? Você não vai falar sobre a imagem de uma pessoa aleatoriamente, assim. Isso é muito sério, né? E depois mesmo que você conheça essa pessoa a fundo, é importante você prestar atenção em como ela é, se ela receberia isso e de que maneira ela ia receber. Porque isso depende muito do temperamento da pessoa, depende muito do quão receptiva ela é, depende muito de... Quando a gente é amiga de uma pessoa, a gente sabe que o que a gente vai falar pode ou não pode impactar e de que maneira. E aí, com base nisso, a gente vai ter que formular para cada pessoa a forma certa de abordar. Não dá para inscrever no Esquadrão da Moda. Infelizmente, não dá. E também não dá para passar aqui uma receita de bolo, porque eu acho que isso é você com a sua amiga e depende de quem é você, de como você fala, porque não tem isso, né? E de como é essa pessoa e de que maneira ela recebe esse tipo de informação, sabe? Mas eu acho que mais do que falar é o nosso próprio exemplo, né? Dela ver aquilo, porque assim, a beleza contagia, é impressionante, assim, eu tenho vários exemplos disso, de pessoas que mudam, né? E que e a pessoa de alguma maneira ela se inspira em você e começa a mudar devagarinho. E na primeira abertura que ela der, você entra e ajuda nessa transformação, sabe? Porque você não consegue sobreviver ao lado de uma pessoa. É impressionante. É impressionante. Uma pessoa que está sempre muito bem arrumada, você trabalhando ou convivendo com ela ali do lado, você vai ser tocado de alguma maneira e você vai ser... Por isso que a gente tem que, inclusive, tomar cuidado com as nossas amizades, com quem a gente convive e com quem a gente conversa, né? Porque isso nos influencia. Então, a beleza influencia para algo bom, né? Leva a gente para olhar ao Criador. Então, se a gente cuida da nossa beleza, a gente vai, de alguma maneira, ajudar, né? Dependendo da pessoa, não dá muito para falar, né? Enfim... E aí a gente vai pela beleza mesmo. Mas se for muito amiga, a gente chega e tenta ajudar. Na medida do possível. Devagar. E sempre. Essa questão do exemplo, para mim é uma coisa muito... que faz parte muito da minha realidade. Porque assim, quando eu entrei nesse escritório, eu pude ver a importância que todos eles já tinham consciência de que eu tinha que dar para isso, sabe? Para aparência. Aí eu pude ir vendo, poxa... terno azul combina com tal gravata, não sei o quê. E a gravata é sempre na altura correta. Eu sempre tenho que estar de cinto, mesmo que a calça esteja certinha e tudo mais. Porque tudo vai compondo, né? O traje e tudo mais. E assim, você estar perto de pessoas que se dedicam a isso te incentiva, de fato, né? A querer, porque assim... você não vai querer estar no meio de diversas pessoas e ser o único desarrumado, né? De ser o único que não se dedicou um tempo para aquilo. E não no sentido simplesmente assim, de comparação, de egoísmo, de querer ser melhor do que os outros, né? Ou uma vaidade. Mas porque é isso. A beleza, ela te faz buscar coisas melhores, te faz querer melhorar. E é muito bom quando você percebe que assim, que você está conseguindo melhorar por uma influência boa de outra pessoa, sabe? Que nessa questão das amizades. Pô, é muito fácil você se deixar levar por um grupo de amizade, seja pelo assunto, seja pela forma como se porta. E assim também da própria vestimenta, né? Pô, todo churrasco você vai, você é o único de calça e tá todo mundo assim, conforme o tempo vai passando, você querendo ou não, se você não tiver consciência do que aquilo pode significar, você vai ceder, né? E isso em diversas áreas da nossa vida. Isso diz muito sobre os ambientes onde a gente se encontra, né? Tipo, onde não te convém, não te demores também, né? Sim. E isso pode ser para os dois lados. Assim como andar com pessoas bem arrumadas vai estimular. Hoje o tempo que eu gastei para escolher a minha roupa, eu falei, gente, eu vou trabalhar. Hoje é o dia de trabalhar presencial. Aí eu
saía de casa, saía atrasado, porque eu vestia uma roupa. Aí não dava certo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou gravar um podcast sobre beleza com a Eliana. Não pode sair de qualquer jeito. Paulinha exagerada. Aí eu vesti uma roupa, outra roupa lá. Eu sou uma pessoa que sinto muito calor, como, né? Pessoa incomodada. Não gosto de ficar molhada, não gosto de sentir calor, enfim. Então eu raramente uso calça. Não é por questão de modéstia. Eu não gosto, uso pantacur no máximo ali, porque eu sinto muito calor aqui em Brasília. Tirando essa época do ano, eu sempre acho muito quente. Eu sinto muito calor. Não, o quê? Pantacur é uma calça que vem no meio da canela, assim, e mais folgadinha. A Giovana tem, com certeza. Interessante. Mas aí eu falei, tá friozinho, talvez eu possa ir de calça. Aí eu vesti uma calça. Montei todo um look que tava ok. Mas era, tipo assim, eu falei, virei pro Bruno e falei, tá bom? Aí ele, tá muito bonito. Aí eu parei, falei, cara, eu tô fantasiada. Eu não tô me sentindo, eu vou passar o dia inteiro com essa roupa, que não sou eu. Era capaz de eu chegar aqui e você falar, ué, te conheço tanto, não que tava feia, sabe? Tava bonito. Mas, por eu sabia que eu ia gravar um podcast sobre beleza com a Lili, eu gastei um tempo maior do que eu gastaria pra me arrumar. E, às vezes, quando eu vou pra algum lugar que não é tão, né, cuidado, eu relaxo. E eu acho isso perigoso. Tipo assim, é igual no cotidiano da vida matrimonial. Se a gente não tem um olhar atento, a gente vai se perdendo, cara. E graças a Deus, eu tive uma consciência disso desde o começo. Tipo assim, minhas amigas que casaram antes de mim já começaram a falar disso. Aqui na Rede Missão a gente fala sobre esse cuidado, sobre ser um bem pro outro. Então, não que eu todos os dias, ainda não, mas estou trabalhando nisso, me acorde, me arrume e tudo mais. Mas também não vou ficar em casa de pijama. É inconcebível. Mas é um cuidado que a gente tem com o outro, né? Além de levar uma boa mensagem, de refletir, é um cuidado que eu tenho pro outro. Estar bem, igual que você falou. A gente costuma estar mais relaxado com aqueles que amamos do que com os de fora. E devia ser o contrário, né? Cara, um testemunho que eu citei da outra vez e pra mim é muito forte, cara. E agora minha amiga aqui no outro podcast tinha 2 filhos, agora ela tem 3. E, cara, a mulher recém-parida, pô, aparece no Instagram com uma makezinha básica, pelo menos. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. E ela não faz isso por vaidade, né? Ela faz isso por cuidado com os dela. E eu acho isso extremamente valoroso, assim, é muito bonito. E arrasta, assim, é um testemunho que arrasta muito. Mas a gente pode ficar muito, tipo assim, essa pessoa já me conhece, já me ama desse jeito. Então, vai nessa. Então eu vou ficar aqui de boa. A vaidade, isso aí pra mim é vaidade. A gente falou sobre vaidade no podcast passado, então acho que nem é um ponto pra gente se aprofundar. Mas, indo pra essa seara da vaidade, homens também, né? Assim como a gente falou bastante como estimular o cuidado com a estética masculina, existem aqueles que já estão se cuidando até um pouquinho demais, né? Se é que tem esse cuidando demais. E quando eu conversava com outras pessoas, pensando em pautas para esse podcast, a Bebel, que também é aqui missionária, ela falou uma pauta muito interessante, que é qual é o limite desse cuidado nesse ponto masculino com a beleza de si, que extrapola, assim, se tem um limite da masculinidade nesse cuidado. Mais uma vez, e aí não vale só para os meninos, eu vou puxar a sardinha para as meninas também. Não é errado a gente gostar do que vê no espelho, tá? Esses dias eu tava falando disso no Instagram, tá? A gente reconhecer a beleza do nosso corpo, a beleza do nosso rosto, a beleza das nossas formas, a beleza daquilo que a gente montou. Isso não é pecado. É importante dizer isso, sabe? Porque tem muita mulher com uma falsa humildade, não se arrumando, porque acha que não pode se achar minimamente bonita
Não, Deus nos deu essa aparência, né? Deus não nos deu só um espírito, Ele deu também uma matéria. E a gente está aqui também para cuidar dessa matéria e entregar aquilo da melhor forma possível. Somos cercados de coisas materiais. E a gente precisa saber usar isso da melhor forma. Então, não é errado. Eu acho que esse é o primeiro paradigma que a gente tem que vencer. Porque senão tudo a gente acha que é vaidade, Ai, meu Deus, eu me olho no espelho, nossa, eu tô linda. Ai, meu Deus, vaidade. Não, que bom que você conseguiu lá. Só que como que você usa essa beleza que Deus te deu? Para servir as pessoas? Aí é que tá. Ou é para se vangloriar, para se achar, para se sentir maravilhoso, para passar por cima das pessoas. É para o serviço, né? É para o serviço das pessoas. Então, quando você fala assim, qual é o limite é quando aquilo começa a tirar a sua paz. Quando você gasta tempo além do necessário pensando sobre isso. Então, por exemplo, as meninas, né? Quando perde a paz porque fala, eu não tenho roupa, né? Ou não sei o que eu vou usar, ou bota todas as roupas do armário e não gosta de nada. Não tem limite. Não tem limite para buscar. É aquele vazio que, na verdade, a gente sabe com o que é que preenche e a gente está ali buscando. E o mesmo acontece com os meninos, se é que tem esse tipo de exagero, né? E aí, muitas vezes, isso revela nada mais do que uma insegurança. Uma insegurança sobre si, uma insegurança sobre quem se é, uma insegurança sobre o que eu devo vestir, porque a insegurança também vem com base nisso, né? Se a gente tem pouca formação e a gente não sabe se a gente vai acertar ou não vai acertar, a gente fica inseguro, né? Então tem tudo isso. O limite é quando começa a roubar a paz e tomar tempo demais. Então, assim, quando você começa a prestar atenção que você só pensa em look, você só pensa em roupa, só pensa que você tem que comprar, você só pensa que você tem que vestir, você só pensa nisso, aí virou vaidade das vaidades. Né? Aí, peraí, sabe? Mas o fato do homem se cuidar, se preocupar com a aparência, a gente vê que tem uns homens que são um pouco mais destinados para isso. Eles têm mais facilidade, eles gostam do tema, eles buscam. Eu não acho que isso fere a masculinidade, sabe? Do homem, porque, enfim, tem um que é mais atento a isso, né? Sabe de uma loja melhor. Esse cara, inclusive, pode ser um amigo que ajuda os outros amigos, né? Como tem as meninas que, enfim, tem uma que se destaca mais, que faz combinações melhores, que entende mais e pode ajudar. Então, esse cara pode ser o cara que vai sair com um amigo para comprar roupa, que vai dar uns toques, que vai contribuir. Então, não acho que fere a masculinidade nesse sentido, né? Porque o cara gosta de cortar o cabelo certinho, de fazer a barba e tudo mais. Não vejo de que maneira. Eu vejo assim, quando realmente começa a tomar um tempo e tirar a paz do coração. Aí você vê que tem alguma coisa desregulada e você precisa parar e repensar e ver e colocar as coisas no lugar. Né? E falar assim, peraí, eu que mando nesse armário, eu que tenho que impor limite, eu tenho milhões de outras coisas para fazer e eu não posso também ficar a vida inteira vivendo em função disso aqui. Né? Mas a gente também tem que viver um pouco. Então é o equilíbrio, mais uma vez. É a chave do sucesso aí. Equilíbrio é a chave de tudo. Sim. Eu acho que assim, que esse limite, mais puxando pro lado do homem, né? Acho que a gente, muitas vezes, a gente se pauta pelo mínimo, né? Os homens, porque... E eu, particularmente, assim, eu confesso que eu gasto menos tempo que eu gostaria, que eu deveria, na verdade, né? Porque, às vezes, a gente toma banho, a gente coloca uma roupa... Passa um negócio no cabelo, pronto. Já tá ótimo. Privilegiados, como a gente já citou. E muitas vezes, assim, eu né, não tenho nem atenção para algumas coisas que são importantes também. E tem 2 casos que, assim, que para mim é muito claro até na minha relação também, né? Giovana é uma santa, né? Por conviver comigo. Que ela teve um dia que a gente estava conversando, assim, mais de perto, né? Na casa dela. Aí ela falou, nossa, amor, vem aqui, deixa eu pegar e fazer essa sobrancelha. E, cara, não é, tipo assim, pegar e fazer aquele negócio assim que você, né? Mas, assim, de um cuidado de minimamente... Às vezes, não sei se é até por por higiene e tudo mais, né? Sim, fazer uma unha, né? Tá com uma unha limpa, cortada. Não, e o outro exemplo é esse. Um dia a gente tava de mão dada, ela olhou pra minha mão e falou, nossa, amor, você tem que fazer essa cutícula. Tudo bem, amor, o que é cutícula? não sabia o que era, sabe? Sim. Aí ela falou, não, tem que fazer, não sei o quê. Aí eu falei, então, bora nessa. É bem ruim, eu não indico não, mas... Aí, assim, é uma coisa que, ela percebeu... Eu não sabia o que era. Eu não, tipo assim, como é que eu ia ter um olhar para que aquilo poderia ser melhorado um pouco, sabe? E eu acho que, assim, que o limite seria a gente tomar cuidado exatamente para isso, pra gente não perder a nossa paz. Porque eu acho que, assim, que hoje em dia o homem, ele pode se perder a partir do momento em que, assim, que ele vai se entregar 3, 4 horas por dia numa academia... para ter o melhor corpo de todos, abrindo mão de
3, 4 horas que ele poderia passar com os filhos. Ou então, assim, buscando crescer em outras áreas da vida também, sabe? Não que, assim, que seja errado malhar, seja errado, assim, você buscar ter uma aparência física melhor. É até necessário, na verdade, né? Mas, assim, que a partir do momento que aquilo te tira das outras realidades, principalmente da sua família, de Deus e tudo mais, aí eu acho que já tá um pouco além, sabe? E também, eu acho que é necessário o homem manter os seus traços masculinos. Porque, assim, eu não acho... E essa é uma opinião pessoal minha, né? Esteticamente bonito, um homem com sobrancelha feita. Mas diferente de um homem com a barba feita, por exemplo. Aí já é outra coisa, sabe? Um homem com uma unha pintada e tudo mais. Sim, eu não acho uma coisa normal, natural. Sim. Mas, assim, às vezes, pô, hoje minha noiva, né? Sua namorada, sua esposa, viu que sua unha tá bizarra, pô, irmão, vai dar um trato, né? Uma coisa assim, até pra ela, não pras outras pessoas, mas pra ela. E eu tava percebendo, inclusive, uma coisa aqui no estudo, que assim, que nas missas, isso é uma coisa até que é legal, que, pô, os caras sempre vêm daquele jeito, sabe? Arrumado e tudo mais. Principalmente quando tem a visita, né? Como ontem a gente teve a visita do bispo, já vem de camisa social e tudo mais, um cuidado a mais. E isso é uma coisa importante, que você até comentou também, né? Sobre a igreja. Que, cara, a gente está indo encontrar o nosso Deus. Será que a gente não pode colocar a nossa melhor roupa? Não precisa, assim, todos os domingos você ir de terno, mas, pô, será que você não pode colocar aquela última camiseta que você comprou? O seu tênis que está mais limpo e tudo mais, sabe? Eu acho que esse cuidado não extrapola nenhum limite e, assim, tá na necessária modéstia também do homem, né? Exatamente. Quando você começa a atrapalhar a masculinidade, né? Mas eu sou super a favor dos homens fazerem botox, limpeza de pele. É sério, Tem botox pra homem? Eu nem sabia. Se tem, entendeu? É necessário. Chega uma idade que é necessário, porque senão depois chega lá pra frente e aí a mulher tá toda bonita e os caras estão, né? Assim, eu acho que não tem problema. Acho que os procedimentos hoje em dia é outra realidade, né? Tem coisas muito mais acessíveis, a gente tem muito mais possibilidades, mas isso cada uma tem que ver aí com a ajuda da esposa. Acho que é um bom filtro. Uhum. Quando a esposa é atinada, né? Porque tem as que são esquecidas e que, na verdade, são os maridos que ajudam. Porque a gente tem de todos os perfis. Aqui a gente está considerando uma esposa que leva jeito, que tem facilidade, porque tem umas que têm dificuldade, né? Mas eu sou super a favor e concordo com você. Eu acho que quando fere a masculinidade de alguma maneira, né? Do mesmo jeito que nós, mulheres, não vamos nos vestir de maneira masculina, né? E nem se portar, e nem se aparentar, né? Não é esse o objetivo. Cada um tem que expressar, né, a sua masculinidade ou a sua feminilidade. E quando falta o equilíbrio, que foi o que eu falei, né? Você perde tempo demais em função daquilo. E aí passa do ponto mesmo. Bom, gente, eu acho que a gente está caminhando aí para o final. Espero que todo mundo agora que escutou esse podcast vai vir na beca aqui pro Instituto. Só entra gente bonita, entendeu? Gente bonita. E eu acho que só antes de eu finalizar, o Caio tocou num ponto que eu acho que a gente nem entrou e talvez valha a pena falar, vestir-se bem, portar-se bem não tem nada a ver com dinheiro. Né? Não tem nada a ver com, tipo, vou vestir a camisa do alfaiate mais caro ou a loja mais cara da roupa feminina e tal. Não tem nada a ver. E também não tem nada a ver com o tipo de corpo. Tem muita desculpa com relação a eu tô gordo, né? Ou eu tô gordinha. Ou então, quando acontecer não sei o que lá na minha vida, eu vou. Isso são só desculpas. Tá? Porque a gente, mesmo que você esteja numa situação financeira super delicada, com dinheiro bem contado, você ainda teve que escolher a roupa que você está usando. Então, dentre as possibilidades que você tem, você pode escolher a melhor opção. E se você tem o mínimo de formação, você vai ter bagagem para escolher essa boa opção. Então, só depende de você querer, né? No fim das contas. Claro que o dinheiro possibilita uma variação maior, né? Mas, assim, isso não é determinante. Até porque tem gente rica que se veste pelo amor de Deus. E tem também umas meninas bem magrinhas que têm um corpo lindo e que se vestem mal demais, né? Não então, tem deixando nada claro. Exatamente. Bom, se vocês quiserem dar uma contribuição final, a gente costuma aqui no podcast ter uma mensagem finalzinha, né? Então, fiquem à vontade. Caio? Não, acho que assim, que no final eu só queria
falar para quem está escutando que o belo nos remete a uma coisa boa. A gente sempre fica feliz quando a gente vê alguma coisa bonita, né? Então, que a gente, com a nossa vida, com o nosso testemunho, a gente possa levar essa beleza para os lugares que a gente for. E se isso for se vestindo bem, se isso for estando bem arrumado, com uma roupa, não necessariamente como a gente falou, né, cara, mas assim, bem lavada, cheirosa, passada. Esse cuidado, ele pode despertar em uma pessoa que às vezes precisa desse seu testemunho. Então, que uma vez que a beleza é algo que nos traz felicidade, que a gente possa ser algo belo e feliz nos lugares que a gente passar. E aí, pegando o gancho do Caio, é colocar a beleza como prioridade, né? Esse ato de se arrumar como prioridade todos os dias. Assisti uma série Downton Abbey, em que é bem legal, inclusive, né? As mulheres não saíam do quarto naquela época, uma série de época, né? Sem trocar de roupa, sem arrumar o cabelo, né? Às vezes pode ser um pouco exagerado para os tempos atuais, mas não deveria ser assim, né? A gente não pode normalizar. Então, colocar como prioridade mesmo, assim. Encontrar um momento do dia em que a gente consegue colocar o nosso corpo em ordem, no fim das contas, a nossa aparência em ordem, a nossa imagem em ordem, e que a gente não negocie o que é inegociável, porque não dá para considerar isso algo que a gente pode negociar ou abrir mão. Não dá. E a minha contribuição é que, acho que é um resuminho do que ambos disseram, esse cuidado com a beleza também é uma missão de nós, enquanto cristãos, né? Já que a gente falou no podcast passado, e pause, se você não ouviu o podcast passado, pois volte lá e escute quando você terminar esse. Nós falamos, né, que a beleza, ela remete a Deus. Então, se nós, enquanto missionários, né, somos todos, né, discípulos missionários, seja missionário aqui no Campus Fidei, ou no seu apostolado, ou na sua vida de comunidade, qualquer que seja, é a nossa missão levar Deus às outras pessoas. Seja por uma formação, seja pelo dom da oração e também pela beleza, né? Deus não é feio, Deus é lindo demais. Então, se somos a imagem e semelhança dele, que sejamos de fato. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Mais uma vez, agradeço muito a participação de vocês. Caio, sua primeira estreia aqui no podcast, foi ótima. Lili, que já é... Eu já sou de casa. Já é de casa. Já estou me sentindo de casa. Se vocês quiserem uma terceira parte dessa ou de outras, né, outros temas que a Lili pode contribuir e muito conosco, dá um pulinho lá no nosso Instagram, consuma todo o conteúdo que temos lá, que temos no blog, www.campusfidei.org.br. Lá temos formações diversas sobre a beleza também, ou sobre outras pautas, seja de sexualidade, vida de oração, vida cotidiana, vida missionária. Então, vão lá, comentem, compartilhem com seus amigos, todo aquele básico, né, do consumo de conteúdo. E rezem por nós, né? A Rede de Missão é mais do que colaboradores financeiros, nós precisamos da oração de cada um que, de certa forma, é tocado na vida pela nossa missão aqui. Agradeço muito, mais uma vez, meus queridos colegas. Eu que agradeço o convite, obrigada. Muito obrigado, Paulinha. Voltem sempre, essa casa está aberta para vocês. E é isso, Jeff também, muito obrigada pelo seu trabalho. O Jeff também aqui, chiquérrimo ao nosso lado, veio todo garboso para gravar o podcast. E é isso, muitíssimo obrigada. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on a mission.